Olá pessoal, tudo bem? A ideia sempre é refletir através dos vídeos aqui sobre a psicologia. E a psicologia, como eu sempre digo, ela é social, ela é muito ampla. Por quê? Porque a psicologia, ela estuda o comportamento humano. E tem até alguns que estudam o comportamento dos bichinhos, dos animais, né? Que, se não me engano, se chama ontologia. Enfim, mas a ideia aqui é a gente perceber o quanto o humano ele tem uma grande complicação quando não se conhece ou quando não se aceita. Que é aquela história super antiga que todo mundo diz: será que eu não tenho um amor próprio? Será que o amor próprio está muito confuso ou relacionado com a questão do egocentrismo? Será que eu não posso, de repente, estar exercitando a minha situação narcísica? Veja, são muitas situações que nos deixam muitas vezes paralisado em função da opinião do outro. E muitas vezes o outro, ele não sabe o que se passa com você, até porque você também não sabe o que se passa com você. E essa história toda acaba ou termina ou inicia em alguns transtornos, vários transtornos, vamos pensar assim. Mas o mais divulgado, o principal, ou pelo menos o que está, vamos pensar numa estatística, em primeiro lugar, se chama a ansiedade. Então muitas vezes as pessoas não sabem o que é a ansiedade. Também não dá para ser simplista dizendo que a ansiedade é um medo. Não, a ansiedade ela tem diversos tipos, diversos subtipos. Então, muitas vezes as pessoas que perderam ou têm um trauma ou alguma coisa que ela não resolveu, porque veja, quando a gente fala resolver, não é que a pessoa de repente não vai ser mais ansiosa ou que ela não vai ter no segundo ranking uma depressão, uma tristeza. Não, não é isso. Resolver quer dizer que você vai aprender a lidar com esses transtornos. É isso que, de repente, a psicologia tenta tratar. Porque quando a gente fala, eu vou para terapia, terapia significa um tratamento. Por isso que a gente chama psicoterapia. Porque é um tratamento do cérebro, do comportamento, da alma, daquilo que você deseja ou não deseja, mas que fizeram você aceitar aquilo de maneira, vamos pensar assim, com fórceps, sabe? Forçado mesmo. E aí daí você não tem a sua vida propriamente dita. Quando você não tem a sua vida propriamente dita, você tem a vida do outro. Você vive a vida do outro e não pode dizer nada daquilo que você gostaria de dizer, porque o outro pode te criticar, o outro de repente vai parar de falar com você, o outro de repente vai fofocar de você. Enfim, são várias situações das quais você termina se anulando em função das situações do outro. Veja, não é que nós não necessitamos do outro para poder viver, até porque muitas vezes o outro também é importante em dizer o que nós estamos passando ou que incomoda aquele outro do qual você convive ou coexiste. Porque a gente, tudo bem, tem alguns que gostam de viver na solitude, não é isso? Na solicitude não, na solitude ou na solidão. Agora, a maioria, a gente percebe que gosta de estar em um grupo. E esses grupos, a gente precisa entender que eles são
diferentes. Cada um tem o seu cérebro, sua forma de agir, o seu modo de ser. E daí que começa as grandes confusões, porque mesmo você às vezes vivendo com uma pessoa por muito tempo, a outra não aceita o seu modo de ser e fica, né, uma complicação, que é a que a gente chama de intimidade. E a intimidade todo mundo sabe, né? Acaba tendo uma falta de respeito, né, em relação ao outro, porque o outro acha que pode falar o que quer e como quer. E nós somos humanos, e os humanos estão, né, nessa situação de poder errar, de poder falhar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí por vocês estarem aqui me seguindo aqui em várias redes sociais e principalmente aqui. Quem não se inscreveu aqui ainda, se inscreva, né, Psicólogo Geovan, e vão lá no meu site, né, www.psicologogeovan.com.br, e lá no rodapé tem todas as redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade de vocês me ouvirem, de me assistirem, e se puder, né, aliás, compartilhem, porque às vezes tem pessoas que precisam de um psicólogo e não sabem onde encontrar porque não tem ideia do que é a psicologia. Um grande abraço e até a próxima!